Olá, fazedores e fazedoras de coisas legais. Estamos aqui na nossa querida saga de como devemos utilizar a nossa querida Raspberry Pi Pico. Se você está caindo aqui de paraquedas, aconselho muito a voltar nas edições anteriores, nos vídeos anteriores e começar do zero, aqui com a nossa saga. Eu sou o Renato Paiotti, do Instituto Newton Sebraga. E eu sou o Luiz Henrique, do Moca Lab. Perfeito. Luiz, tudo bem contigo? Tudo já, Renato. Vamos para mais uma etapa aí. Tem bastante coisa já, hein? Já fizemos Bastante. Estamos no vídeo número 11. Como você sempre fala, o pessoal que quiser acompanhar no link das descrições. Sempre tem mais vídeo, mais informações, link do que deixamos aqui, do que falamos na tela. E para quem perdeu o nosso vídeo anterior, nós fizemos uma comparação entre a Pi Pico 1 e a Pi Pico 2, a Pi Pico 2 recentemente lançada, e eu e o Luiz decidimos o seguinte: eu continuarei fazendo as coisas com a Pi Pico 1 e o Luiz vai fazer as suas automações com a Pi Pico 2. Luiz, eu estava dando uma lida no datasheet, como eu comentei no vídeo anterior, e eu descobri que a Pi Pico tem um sensor de temperatura interno. Como é que eu trabalho com esse sensor? Qual é a necessidade ou quando eu preciso usar esse sensor interno? Bem, primeiro vamos para a etapa. Quem possui o sensor interno é o componente, é o microcontrolador, o RP2040 ou RP2350. Não é a placa. O sensor está Interessante isso. interno ao componente, tá? E o fato de eu ter um sensor de temperatura do componente facilita muito o projetista em desenvolver a melhor performance do produto. Por exemplo, se ele estiver muito aquecido, fora da especificação de funcionamento, você pode acionar uma ventoinha ou desligar o equipamento. Então, ele Perfeito. ajuda a proteger o equipamento. Então, vamos supor, o microcontrolador passou de uma temperatura aceitável, que está lá no datasheet, então automaticamente eu posso executar uma função que liga uma ventoinha e abaixa a temperatura dele, certo? Exatamente. Então, esse sensor interno que nós vamos mexer agora é para a temperatura interna do microcontrolador, não é uma temperatura externa. Exatamente. E tem algumas variações, né? Então, Tá, se eu quiser fazer uma medição de uma temperatura externa, eu uso um sensor externo usando uma das I/Os que tem na placa, certo? Correto. Perfeito. Exatamente. Então, Luiz, como é que eu uso o sensor interno do microcontrolador? Usando o MicroPython, a gente pode ver aqui no programa, tá? Facilita muito a vida. Eu importo uma biblioteca, né? A biblioteca DC, tá? E depois eu defino em qual ADC que eu estou utilizando para o meu sensor interno, tá? Eu defini uma variável sensor que está lendo o ADC número 4, tá? Então, esse ADC está destinado especificamente para a temperatura, medir a temperatura, que é um sensor de um diodo bipolar interno ao componente. Então, eu não posso usar qualquer ADC. O que está ligado no microcontrolador é só esse 4. Exatamente. Tá ok, perfeito. Aqui eu tenho, estou definindo uma função, né? Onde eu estou dando o valor. Foi criada uma função temperatura interna. Então, toda vez que eu precisar chamar a temperatura interna, eu chamo essa função em qualquer parte do código e vai executar o que está dentro dela. Tá, ela vai executar e vai voltar um valor da temperatura em graus Celsius. O primeiro fator, ela vai gerar uma leitura de um valor em 16 bits, que é o valor do ADC. Tá? Tendo esse valor do ADC em mãos, eu calculo o valor da tensão que está sobre o sensor, que é um diodo bipolar. Tá? E aí tem uma fórmula mágica aqui, ó. Então vamos ver na descrição aqui no desenho como que a gente chegou nessa fórmula mágica aí. Tá? Como é que você chegou a todas essas funções, né? Passo a passo, vamos lá. Exatamente. Vamos lá. No datasheet, tanto do RP 2040 quanto do RP 2350, ele descreve que
quando ele está a 27 graus, ele vai estar com uma tensão de 0,706 volts. Então, essa é uma informação importante. Eu até grifei aqui em verde. Aqui é outra informação importante. Para cada grau Celsius, a variação de grau Celsius, eu tenho o equivalente a eu tenho o equivalente a 1,721 milivolts. Okay, então, vamos supor, só assim, vamos supor, a 27 graus, o sensor, ele retorna 0,706 volts. Vamos supor que mude 1 grau, ou para cima ou para baixo, ele vai adicionar ou tirar 1,721 milivolts, o que corresponde, se a gente fizer o ajuste da grandeza, subiu ou desceu 1 grau, ele vai reduzir ou aumentar a tensão em 0,001721 volts. É isso? Exatamente. Perfeito. E aí, tendo essas duas variáveis aqui, ó, a gente consegue compor uma linha, como o sensor tem uma variação mais ou menos linear, né? Tá? A gente consegue criar uma função de uma reta. Então, a famosa fórmula do Yo-Yo Michocho, né? Onde eu tenho uma variação no eixo Y, uma variação no eixo X, eu consigo obter o ângulo, né, dessa reta aqui. Tá? Então, aqui com esse ângulo dessa reta, eu posso chegar nessa escala, tipo, eu pego, por exemplo, aqui, se aqui fosse 20 graus, eu vou ter algo quanto 1 ou alguma outra tensão aqui, superior a 0,36. Perfeito. Olhando o gráfico, já dá para notar o seguinte: conforme a tensão sobe, a temperatura desce. Conforme a tensão desce, a temperatura sobe. Não é que a temperatura sobe, é sinal que a temperatura... Ou vamos inverter a coisa. Conforme a temperatura sobe, é possível ver nessa diagonal que a tensão desce. E vice-versa. Né? Então, interessante, é importantíssimo, então, decorar tanto essa variável, que é o 0,706 volts a 27 graus, como também a variável de queda ou subida por grau, que é o 1 milivolts 721, certo? Então é bom decorar isso na cabeça. Perfeito. Tá. Aí com isso, o que eu obtenho? Se eu tiver essas variáveis preenchidas, a gente vai obter essa fórmula, a fórmula mágica lá que está no programa, né? Se a gente voltar para o programa, eu vou ter a fórmula mágica aqui. Ela não é, vocês verem que ela não é tão mágica assim, né? Alguém descobriu. A temperatura é igual a 27 menos tensão menos 0,706, que é a tensão que foi obtida menos a temperatura a 27 graus, dividido pela escala, né? Que vamos colocar para cima ou para baixo é milivolts, 0,001721. Fácil de entender. Fácil. Então, essa função devolve essa variável Celsius. Exatamente. Então, toda vez que eu chamar essa função temperatura interna, vai voltar o valor em graus Celsius. Perfeito. Eu tô vendo que tem uma outra função embaixo. O que é essa função aí? Conversor CF. Isso aqui é para a galera que gosta de trabalhar com Fahrenheit, né? Então, eu tenho perfeito. o meu conversor Celsius, ele conversa a temperatura Celsius em uma temperatura Fahrenheit. Tá? Eu forneço o valor da temperatura em Celsius, ele vai devolver a temperatura em Fahrenheit. Perfeito. Usando a formulazinha clássica da conversão Celsius-Fahrenheit. Perfeito. Tá? E aqui a gente faz uma printa. Aqui foi criada uma variável temperatura Celsius temporária, né? Não foi criada uma variável temp Celsius e uma variável temp Fahrenheit. Seria a temperatura em graus Celsius, temperatura em Fahrenheit. Onde eu chamo minha variável, onde eu chamo minha função temperatura interna. O que vai retornar da temperatura interna
Celsius. Celsius. Eu chamo minha função conversor Celsius Fahrenheit, fornecendo a temperatura em graus Celsius que a gente já leu anteriormente. O que vai Perfeito. retornar? Temp Fahrenheit. Tempo Fahrenheit. E aí eu printo as duas variáveis. Perfeito. Vamos testar? Se está funcionando? Tem uma questão aqui. Quantas vezes esse programa vai rodar? Ah, boa pergunta. Eu não estou vendo o IO aí, nem um for. Como é que ele vai executar? Ele só executa uma vez. Só uma vez. Só uma vez. A gente fez dessa maneira para facilitar aqui, deixar rodando aqui. Mas ele Perfeito. só resulta uma vez. Então, toda vez que eu der um play, ele vai executar e vai imprimir essas temperaturas internas. Nós temos outros valores intermediários de print aqui que a gente deixou como debug que a gente vê na sequência. Tá ok. Tá? Primeiro Então, vamos ver se funciona. vou dar um stop para parar, que estava rodando alguma coisa. Vou dar um play. Está aí. Temperatura interna 27 graus Celsius. Ou 80 graus Fahrenheit. Perfeito. Legal. Luiz, muito Facinho, legal. né? Facinho, mas vamos fazer um teste? Vamos. Olha o que eu tenho aqui em mãos. Eu tenho um sensor eu tenho um medidor, um instrumento que mede a temperatura de componentes ou placas. É da Multicomp, muito bom, aconselho aí a vocês terem. Ele emite um laser e esse laser aponta para o objeto que você vai medir e ele traz a temperatura. O que eu tenho aqui em mãos? Eu tenho duas paipicos. Duas paipicos número 1, tá? Uma executando o programa e a outra totalmente desligada. Qual é o intuito aqui, Luiz? Eu vou testar aqui com o medidor, então eu vou colocar primeiro uma paipico sem nada, tá ligado? Eu vou apertar aqui, deixa eu ver, colocar bem em cima do RP2040. Ele tá medindo aqui 30 graus, tá? 28, pera um pouquinho. 28 graus, ok? Não consigo dar um foco aqui. Perfeito. Agora eu vou colocar em cima da paipico que está funcionando. Então vamos lá medir. Esperar um tempinho. 28 graus, ou seja, não mudou nada. Eu vou executar o programa agora e vou ver o quanto ele me retorna. Então eu vou executar o programa. Ele está dando 28 graus mesmo. Vou parar a execução, vou executar novamente. Ele está dando 28 graus. Vamos ver novamente. 30 graus. Ele desligado estava dando 28, que é a temperatura ambiente, porque é o que eu vou colocar na mesa. Eu estou apontando para a mesa. 28 graus, 29, 28. Então, assim, ele tem uma certa tolerância, ó, 28,3, porque o programa parou de rodar agora, ele está esfriando. Toda vez que eu executo o programa, ele sobe 1 grau. Então, assim, o que ele está me mostrando agora é 28, 28. Se eu executar o programa, ele me responde 28, só que o microcontrolador, a parte externa, vai para 29, Luiz. Então, você vê que a tolerância até que é baixa, 1 grau, né? Ele é bem... não é tão gritante assim a temperatura externa, usando o termômetro, como usando como usando o termômetro interno da Paipico. Mas existe uma diferença. Perfeito, Luiz, vimos funcionando. Usamos o termômetro aqui a laser, vimos a diferença, fantástico, a diferença é pouca. Mas assim, para que a gente possa entender melhor essas contas, essas variáveis, vamos fazer algo que você possa me explicar variável a variável que sobe e que desce? Vamos lá, eu já deixei preparado aqui, ó. Vou descomentar, tirar o comentário desse print e tirar o comentário desse print aqui. Então, só para entender, quando chama essa função, o que acontece? Ele vai pegar o valor, como estava pegando o valor normalmente, né, do ADC, que é o valor do sensor de temperatura, só que agora eu vou imprimir esse valor aqui, ó, o valor dessa variável que a gente criou, que é o valor do ADC em decimal, né?
aqui a gente está lendo em hexadecimal, vai retornar um valor em hexadecimal e eu converto ele para decimal aqui para facilitar a nossa leitura. Perfeito. Uma vez tendo isso, eu tenho a tensão, né, que é em função do valor ADC que a gente leu anteriormente, eu converto ele para uma tensão. E aí eu vou imprimir essa tensão que está, a tensão está em cima do sensor de temperatura. Ok. Tá? Então, feito isso, a gente dá um stop para gravar e dá um play. Ele vai ter a primeira variável, né? Temperatura interna, né? Interna. Voltando o valor do sensor, que era em Perfeito. hexadecimal, e a gente está lendo agora ele em decimal aqui. Tá? E a segunda variável é a queda de tensão em cima do ADC. Que, olha, qual que coincidência, hein? Quase... Verdade, 0,706, quase 27 graus. Impressionante, né? Coincidência, né? Agora, dá para mudar essas variáveis aí, só para a gente ver se o valor muda? Aquecer o microcontrolador aí? Vamos aquecer um pouquinho. Se aumenta a temperatura, o que acontece? Aumentar a temperatura. Eu aumento o valor do meu valor ADC. Em quanto? Aí diminui a resistência, diminui a tensão. Se aumentar o valor, diminui a tensão. Não era, olhando no gráfico a gente tem, né? Quando aumenta a tensão, a temperatura desce. Quando a gente diminui a tensão, a temperatura sobe. Então, nesse caso, você está aumentando. Vamos ver o que acontece, então. Estou aumentando em 2000 aqui. O que será que vai Perfeito. acontecer? Dou um stop. Um play. Foi para menos 30 graus. Então, conforme se aumenta o valor recebido, se aumenta a tensão, diminui a temperatura. E o inverso? Vamos ver o que acontece. Bora lá. Stop. Play. Subiu bastante a temperatura, 88 graus. Perfeito. E aí, tanto o valor diminui, né, do valor ADC, como também a tensão, porque afinal de contas o valor do ADC multiplica o valor de 3.3 dividido por 65, 535. Ô Luiz, mas assim, tira esses 2.000 aí da frente. Tem como você segurar o sensor e aquecer com a mão para ver se a gente altera esse valor? Vamos ver? Bora. Como eu disse anteriormente, não é muito recomendável, né? Você segurar a componente, né? Por causa da eletricidade estática. Mas como a gente está fazendo uma experiência aqui em laboratório... Tudo pela ciência. Bem, primeiro vamos medir a tensão, medir a temperatura. Aqui 30 está com graus. 30,78. 30,78. Anote esse número aí. 30,78, ok. Agora vamos... Segura ele, aquece ele com a mão aí, vamos ver e roda o programa novamente. Deixa eu aumentar um pouquinho a temperatura. Vou dar um stop. Vou dar um play. 34. Caramba. Tô com febre, hein? Ainda não tô com febre ainda não. Mas assim, essa temperatura, como eu falei, a gente precisa ajustar em função de cada sensor, tá? Se você quiser usar com uma precisão absoluta. Mas se a gente estiver trabalhando em mais ou menos 1 grau, mais ou menos 2 graus, não vai ser tão significante. Então, Luiz, mais uma ferramenta, mais um monte de linha de código que aprendemos agora, um monte de fórmulas matemáticas muito, muito úteis para o nosso dia a dia aqui na hora de automatizar coisas com a Raspberry Pi Pico. Fico por aqui, um abraço a todos. Um abraço a todos também, obrigado por acompanhar, tá? E até a próxima. Então ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Um abraço a todos.